Olá! O trabalho dos protagonistas da compilação de hoje é repleto de riscos e da mais alta responsabilidade e está associado às mais difíceis condições de trabalho. Hoje você verá representantes das profissões mais perigosas da Terra, que são dignas de admiração. Vamos lá! Quando alguém diz que os pescadores têm sorte de ter um emprego assim, essa pessoa provavelmente não tem ideia de como é a pesca comercial. Esta que é uma das profissões mais antigas e muito diferente hoje em dia. Dizem que há um certo romance em estar no mar, mas às vezes isso pode ser assim. Além de manusear equipamentos pesados, os pescadores precisam se acostumar com as mudanças no clima. Eles também precisam aprender a curtir tempestades regulares. É surpreendente que eles não fiquem mareados nessas condições. Às vezes é preciso enfrentar coisas completamente inesperadas. Por exemplo, até hoje há piratas navegando em algumas baías. Eles sequestram navios em troca de resgate. É por isso que até mesmo os pescadores comuns precisam se preparar cuidadosamente para esses ataques e pensar em como proteger seu navio e sua tripulação. Nem todos os mergulhadores nadam em águas azuis, admirando peixes e corais. Os mergulhadores profissionais de esgoto só podem sonhar com isso. It's the creature from the Black Lagoon. Às vezes, o sistema de esgoto abriga mecanismos que precisam de manutenção e reparo. Infelizmente, essa é a única maneira de chegar até eles. Eu sei o que você está pensando, mas não. Os mergulhadores dizem que, graças ao traje, eles não conseguem sentir os cheiros. A dificuldade de seu trabalho é que eles não precisam nadar, mas caminhar. E eles não conseguem enxergar nada durante o mergulho. Eles precisam navegar por rádio na escuridão total. Imagine como eles ficam felizes quando finalmente voltam para a luz e tiram o traje pesado. Na lista de profissões que não são adequadas para quem tem medo de altura, essa deve estar no topo da lista. Os especialistas em montagem de torres desempenham um papel importante. Por exemplo, esses profissionais podem restaurar a qualidade da comunicação móvel e do sinal de rádio. Para verificar a condição das torres e de peças variadas, os montadores precisam subir a alturas realmente elevadas. A manutenção de uma das torres mais altas, de 609 metros de altura, também é feita dessa maneira. E pode parecer muito emocionante e bonito, mas quando você pensa na altura em que esse cara está, você já nem lembra mais da vista. E embora o montador siga os procedimentos de segurança, o mais importante em seu trabalho é a total falta de medo. Os profissionais que atuam na instalação de plataformas de petróleo têm de superar um grande número de dificuldades, toneladas de estruturas pesadas, equipamentos que devem ser manuseados com muito cuidado e a alta precisão do trabalho fazem parte da responsabilidade deles. Eles têm que trabalhar duro e ficar perto dessa máquina enorme o tempo todo, não se pode cometer o menor erro. Mas, quando tudo está pronto, os trabalhadores ficam aliviados ao ver o resultado de seu trabalho. Veja como eles observam atentamente a plataforma de petróleo sendo baixada.
Se você achava que ser um simples soldador era difícil, imagine como é para aqueles que trabalham embaixo d'água. Os soldadores subaquáticos precisam ser não só habilidosos, mas também adaptados a condições de trabalho incomuns. Eles precisam estar preparados para oscilações de pressão e temperatura. Isso sem mencionar que é muito mais difícil se mover debaixo d'água com o traje especial. Às vezes, criaturas marinhas distraem os soldadores. Além disso, a água turva muitas vezes dificulta e reduz a velocidade do trabalho. Algumas pessoas dizem até que soldam com os olhos fechados para não desperdiçar energia tentando enxergar as coisas. Acho que é preciso ser um verdadeiro profissional para conseguir trabalhar só no tato, especialmente nessas condições. Muitos meninos sonham em se tornar pilotos quando crescerem. Sim, essa profissão parece muito legal, mas por trás dela há anos de treinamento e trabalho árduo, além de riscos constantes. Slow down, not abruptly. Slow down, slow down, slow down. Imagine o tamanho da responsabilidade que um piloto aceita toda vez que assume o comando de uma aeronave. Alguns pilotos escolhem o setor militar e comandam jatos de combate. Esses caras têm que dominar um tipo de transporte aéreo completamente diferente. Mas se tiverem sucesso, terão a oportunidade de conquistar os céus, realizando acrobacias incrivelmente emocionantes. Muitas pessoas que estiveram em ambulância agradecem aos médicos e muitas vezes se esquecem do motorista, que também desempenhou um papel importante para salvar suas vidas. Sua principal tarefa é garantir que os médicos cheguem ao chamado a tempo. Para isso, ele precisa ser capaz de se locomover com rapidez. É preciso ser um ótimo motorista e tomar com confiança as decisões que determinarão o trabalho futuro dos médicos. Às vezes, cada segundo faz diferença. É impossível imaginar como o motorista fica nervoso nesses momentos. Esta é uma responsabilidade enorme que nem todo mundo está disposto a assumir. Mas os motoristas de ambulância não são os únicos de quem dependem as vidas dos passageiros. Por exemplo, alguns motoristas de ônibus na Bolívia dirigem regularmente pela chamada Estrada da Morte. Essa estrada é considerada uma das mais perigosas do mundo. Trata-se de uma estrada muito estreita e sinuosa que fica à beira de um penhasco. Ela é frequentemente levada pelas águas durante as chuvas. Dirigir por essa estrada é sempre uma aventura incrivelmente perigosa. Há uma estrada semelhante no Peru, só que felizmente ela é asfaltada. Mas ainda é muito perigosa por causa das curvas acentuadas. Dirigir um ônibus já é algo de grande responsabilidade. Mas para dirigir em uma estrada como essa é preciso ser um verdadeiro mestre da direção. Alguns alpinistas amam tanto as alturas que escolhem conscientemente profissões com esse detalhe. Uma delas pode ser a manutenção de turbinas eólicas. Sim, para subir a essas alturas, você precisa dominar a técnica de escalada. Além disso, o especialista, é claro, deve compreender os mecanismos e equipamentos complexos. O trabalho de reparo em altura, ainda mais com eletricidade, é obviamente um trabalho arriscado, especialmente durante os períodos em que o clima começa a mudar e faz algo assim. Portanto, todas as precauções de segurança devem ser seguidas. Trabalhar em turbinas eólicas é física e tecnicamente muito difícil, mas dizem que lá em cima há belas vistas e ar puro.
Outra profissão em que quem tem medo de altura não tem lugar é o trabalho de operador de guindaste. Todo dia de trabalho, essas pessoas sobem a grandes alturas e operam um guindaste que transporta cargas extremamente pesadas. A construção civil, por si só, é um local perigoso com muitos riscos. E imagine quantos deles existem para alguém que está em uma cabine com visão panorâmica. É preciso se concentrar em cada movimento, pois a segurança de todo o trabalho no canteiro de obras depende dos movimentos do guindaste. Sem mencionar que, por estar tão alto, o operador do guindaste é o primeiro a sentir os caprichos do clima. E em momentos como esse, ele não tem onde se esconder. Não é de se admirar que esse trabalho tenha uma aposentadoria mais cedo do que muitos outros. Os operadores de guindaste definitivamente merecem descansar mais cedo. As erupções vulcânicas precisam ser estudadas para garantir que não aconteçam de surpresa. É isso que os vulcanólogos fazem. Para isso, os pesquisadores precisam ir até os vulcões, muitas vezes até vulcões ativos. Além do perigo óbvio de erupção, os vulcanólogos precisam estar preparados para a liberação de fluxos quentes, gases e possíveis deslizamentos. É preciso ter muito cuidado nesse tipo de trabalho. Afinal, às vezes é preciso coletar amostras de lava quente que podem atingir temperaturas de até 1.200 graus Celsius. Você com certeza não vai querer pisar nela acidentalmente ou deixá-la cair em seus sapatos. Ainda bem que esses caras estão cientes dos riscos e fazem um ótimo trabalho. Ser bombeiro não é um trabalho, mas sim uma vocação. Afinal, eles desafiam constantemente um destrutivo elemento da natureza. Os bombeiros treinam regularmente, pois combater o fogo é incrivelmente difícil, especialmente em situações em que as chamas se tornam muito grandes. Eles estão constantemente cercados pelo fogo e, apesar dos trajes especiais que o protegem, os bombeiros ainda sentem um calor inacreditável. Além disso, eles usam equipamentos pesados e às vezes carregam pessoas para fora de edifícios em chamas em seus braços. É um trabalho em que é preciso estar disposto a se colocar em risco diariamente. Mas se seguir os procedimentos de segurança, é fácil te manter são e salvo e salvar a vida de alguém. Se você gosta de corridas, obviamente já se imaginou pelo menos uma vez na pele de um piloto de corrida. Só que essa profissão é muito mais perigosa do que você imagina. Na realidade, não basta ser apenas um bom motorista. Um piloto profissional deve fazer com que o carro desenvolva grande velocidade e ser capaz de controlá-lo, pois ele fica constantemente derrapando nas curvas. É obrigatório manter a atenção, pois um giro errado no volante pode ter consequências não muito boas. Seja como for, em nome da emoção e da adrenalina, os pilotos se arriscam e recebem prêmios. E nem sempre são medalhas. O amor e a gratidão dos fãs de corrida também são muito apreciados. Uma das tarefas mais difíceis no setor de petróleo e gás é realizada pelos trabalhadores que estão diretamente envolvidos na perfuração. Eles trabalham duro nas plataformas de petróleo. Eles operam equipamentos pesados de perfuração. Para ingressar nessa profissão, não basta apenas ter interesse, é preciso ser fisicamente forte, resistente e alerta. É igualmente importante estar atento, pois ao trabalhar em condições de alto risco, você deve não só seguir as técnicas de segurança, mas também ser capaz de lidar com dificuldades inesperadas. Esse trabalho não é nada fácil. O trabalho não é só difícil, ele também não é recomendado para pessoas sensíveis. Enquanto você desfruta das modernas tecnologias que existem por causa da eletricidade, alguém tem que trabalhar próximo a uma forma perigosa de energia. Os instaladores de linhas elétricas precisam correr riscos o tempo todo. Chegar ao local de trabalho é uma aventura à parte. E o que acontece a essa grande altura? Imagine estar tão perto de uma corrente alternada. E embora os trabalhadores recebam equipamentos de proteção individual, eles acabam tendo surpresas inesperadas.
Ele está encantado, mas uma pessoa de qualquer outra profissão ficaria assustada. As pessoas costumam dizer que a natureza acalma, mas isso só se você não trabalha como arborista. Esses profissionais fazem um trabalho muito importante: manter e cuidar das árvores. Só que há um detalhe: às vezes é preciso subir a enormes alturas. Caso contrário, simplesmente não há como cortar os galhos extras ou o topo da árvore. E é preciso não só cortar o que é desnecessário, mas também se agarrar ao tronco da árvore. E ainda fazer isso de forma a manter a segurança dos outros trabalhadores lá embaixo. Dá só uma olhada neste homem. Ele não teve medo de escalar uma palmeira de 30 metros, não teve medo de que a árvore se quebrasse e quase se lançou como se estivesse em uma catapulta. Quem poderia imaginar que ficar em contato com a natureza poderia ser tão radical? Parece brincadeira de adolescente, mas é dessa estranha maneira que algumas torres são demolidas. Às vezes, fábricas antigas acumulam substâncias que impedem o uso de explosivos. Por essa razão, as torres são demolidas usando o princípio de derrubada de árvores. Surpreendentemente, esse método é considerado relativamente seguro, embora pareça o contrário para quem vê. Os trabalhadores precisam ser não só fortes, mas também muito cuidadosos. Afinal de contas, assim que a torre começa a cair, é melhor se afastar dela o máximo possível. É por isso que saber correr rápido é algo muito útil nesse tipo de trabalho. Não é segredo que o montanhismo não é o trabalho mais fácil do mundo, mas nem todo mundo percebe o quanto ele pode ser perigoso. O objetivo do montanhismo é superar obstáculos, mas esses obstáculos não são para todos. A escalada é muito difícil de suportar. Leva muito tempo para escalar uma montanha em condições climáticas adversas. He's climbing, he's falling. Got you. I so got you. Quanto mais alto o alpinista sobe, menor é o nível de oxigênio. Além disso, superar alturas e precipícios inclui o risco de queda. Mas, seguindo as regras de segurança e usando o equipamento, não há nada a temer. Ao ver todos esses desafios, é fácil imaginar com que admiração os alpinistas olham em volta quando finalmente chegam ao topo. O trabalho de mineiro é um dos mais perigosos e desafiadores do mundo. Imagine só, você tem que fazer muito trabalho físico debaixo da terra. Esses caras não veem a luz do sol por horas a fio. Os pobres coitados correm risco durante todo o turno de trabalho. Nas minas podem se acumular gases nocivos e a poeira causada pelo trabalho está constantemente no ar. Os mineiros precisam usar roupas especiais até para protegê-los. Além disso, às vezes, o local de trabalho não é particularmente espaçoso, portanto, essa não é a profissão certa para pessoas claustrofóbicas. As pessoas costumam ter o sonho de morar em um arranha-céu com janelas panorâmicas com vista para a cidade e um belo pôr do sol. Porém, as janelas precisam ser extremamente limpas, e limpar janelas a grandes alturas não é tão fácil. É por isso que existe uma categoria especial de profissionais que limpam janelas de arranha-céus. Acho que não preciso nem dizer que esses profissionais não podem ter medo nenhuma de altura. Esse é um requisito óbvio para o trabalho. Mas além disso, eles também precisam estar dispostos a ficar literalmente pendurados em uma corda sobre o abismo. E isso tudo em condições climáticas que mudam constantemente. Os limpadores de janela trabalham na chuva, no frio, no calor e no sol escaldante. Não são as condições mais confortáveis, não é mesmo?
E às vezes, eles têm de lidar com os caprichos inesperados do clima. Esses profissionais quase foram levados pelo vento. Ele levantou a estrutura e a manteve no ar por algum tempo. Os trabalhadores não se machucaram, mas tenho certeza de que até eles ficaram assustados. As pessoas que fogem ao ver uma única abelha nunca entenderão esses caras. É preciso realmente ter paixão pelo ofício para se tornar um apicultor profissional. Para trabalhar com esses insetos, não basta não ter medo deles, é preciso ter experiência. As abelhas reagem com muita intensidade a qualquer ação errada. Portanto, o apicultor deve entender o que pode e o que não pode ser feito. Apesar do uso constante de roupas de proteção especiais, ainda há o risco de ser picado. Além disso, no trabalho, são usados pesticidas que também podem ser prejudiciais aos seres humanos. Mas, se você fizer tudo corretamente, poderá obter não só a confiança dos insetos, mas também um mel doce e saboroso. Os socorristas são verdadeiros heróis. Eles se colocam em perigo para salvar outras pessoas. Quando pessoas que não podem se ajudar ficam em apuros, esses caras as socorrem, correndo grande risco. Eles precisam estar muito atentos às técnicas de segurança, pois a vida das pessoas que estão esperando por ajuda e a vida dos próprios socorristas dependem disso. Dá só uma olhada nas condições em que eles têm de trabalhar. E isso sem falar nos casos em que o local do chamado não pode ser alcançado por terra. Nesses casos, os socorristas são transportados por helicópteros. Julian, how are you? Yep. So I can stand up. Okay, there we go. All right, he's at the skid, about to break. He is. They're freezing forward. All right, Shiv, you can go help. All right, we're getting him in slowly, but he's in. Ser médico é incrivelmente difícil, todo mundo sabe disso. Mas ser um médico que trabalha no ar é ainda mais difícil. Assim como uma ambulância convencional, uma ambulância aérea também é adaptada para hospitalização e intervenção de emergência para salvar a vida de um paciente. A diferença é que o transporte dos médicos é feito por helicópteros e eles precisam fazer rapel. E, às vezes, os próprios pacientes precisam ser evacuados e transportados para o hospital assim. E embora eu tenha certeza de que a equipe da ambulância aérea esteja acostumada com as nuances desse trabalho, a coragem deles ainda é admirável. Como você imagina que é feita a desmontagem de estruturas altas? Eu responderei. Elas são cuidadosamente desmontadas com escavadeiras. Só que as escavadeiras são suspensas no ar a uma grande altura. Uma máquina especial feita para suportar muito peso eleva a escavadeira a uma altura de até 100 metros. De fora já é uma visão incrível e assustadora, então imagine como é para os caras na cabine. Para piorar, a escavadeira suspensa se balança. O mais importante nesse tipo de trabalho é não olhar para baixo. Ser um soldado naval não significa que você não precisa treinar para lutar em terra. Na Coreia, há uma técnica especial que é ensinada aos soldados navais. É uma arte marcial tradicional adaptada que utiliza facas. Os soldados das forças especiais são treinados a lutar e a se defender com as armas brancas. É um treinamento arriscado que ocorre regularmente e, embora pareça muito perigoso, pode confiar. Eles sabem exatamente o que estão fazendo e fazem um ótimo trabalho.
Lembra daquele jogo que todo mundo jogou pelo menos uma vez quando não tinha internet? Algumas pessoas o escolheram como profissão. O trabalho de um membro de um esquadrão antibomba consiste na interação com explosivos perigosos. Este especialista deve ter um alto nível de habilidade técnica e atenção. Mais importante ainda, ele deve conhecer os procedimentos de segurança até a última vírgula. Não basta simplesmente detectar uma bomba, é importante certificar-se de que não há ninguém na área ao redor. É importante investigar minuciosamente e desativar a bomba. Ainda bem que esses caras são profissionais. Muitas pessoas nem imaginam que o esquadrão antibombas as salvou de uma possível tragédia. Uma das profissões mais inesperadamente difíceis é a de motorista de empilhadeira em uma siderúrgica. Os caras não só precisam transportar cargas pesadas, mas também precisam fazer isso em condições adversas. Eles estão quase sempre perto de resíduos de produção em brasa. Passando calor constante e em um lugar abafado devido às temperaturas incrivelmente altas dos resíduos, os motoristas precisam coletá-los e transportá-los cuidadosamente, certificando-se de não fazer mal a ninguém durante o movimento. Ainda bem que as empilhadeiras são periodicamente resfriadas com água. O enxofre é uma substância que muitas pessoas chamam de ouro do diabo. Ele é usado em muitos lugares, mas pode ser perigoso para os seres humanos. É por isso que as pessoas que extraem enxofre na cratera de um vulcão são tratadas com grande respeito na Indonésia. Elas precisam se esforçar muito para quebrar pedaços da substância. E a temperatura na cratera pode chegar a 40 graus centígrados. O ar lá também não é dos mais limpos, pois está cheio de vapores tóxicos. Os trabalhadores precisam ter cuidado para proteger suas vias respiratórias. A propósito, eles carregam manualmente a substância extraída. Um trabalhador pode transportar até 100 quilos de enxofre por vez. Eles dizem que não ganham muito, e vendo essas imagens, isso não parece nada justo. Todo ator de filmes de ação deve sua imagem de durão a esses caras. Quando alguma acrobacia incrivelmente perigosa é realizada em cena, são os dublês que a executam. Algumas vezes, são tão tecnicamente complexas que uma pessoa sem treinamento especial não consegue realizá-las. É aí que entram em cena os caras que treinam para dar cambalhotas, pular no fogo, levar golpes fortes e muito mais. Na Coreia, há uma unidade especial das Forças Especiais, na qual muitos militares sonham em entrar. O processo de seleção é muito rigoroso. Apenas 10% são aprovados. Essa unidade tem seu próprio campo de treinamento, onde são treinados para várias missões de combate e ameaças globais. O treinamento é tão sério que, no final, os militares estão prontos para absolutamente tudo. Eles têm que aprender artes marciais, correr 5 km todos os dias e passar por outros treinamentos de força e resistência. Sim, as forças especiais são muito legais, mas para se tornar um deles é preciso não só ser destemido, mas também investir muito tempo e esforço no treinamento. Qualquer pessoa que já tenha colhido frutas ou legumes na vida sabe que é uma tarefa longa e cansativa. Acrescente a isso o sol escaldante do meio-dia e os vapores incrivelmente ardentes que é preciso inalar a cada segundo, e você poderá entender como se sentem as pessoas que fazem esse trabalho. Esses caras passam horas com as mãos desprotegidas, colhendo uma das pimentas mais picantes do mundo. E não é tão fácil quanto parece, afinal é preciso fazer isso no calor, e as substâncias que as pimentas liberam quando são tocadas fazem os olhos lacrimejarem. Imagine como é desagradável quando os trabalhadores acidentalmente esfregam as mãos no rosto.